Exemplo, para o estado de tensão abaixo, esse estado de tensão aqui, né? Para o tensor a seguir, determine os planos principais, as tensões principais e a tensão máxima de cisalhamento. Bom, vamos supor então que a gente tinha a nossa viga lá, e na nossa viga a gente encontrou as tensões normais, né? E a tensão de cisalhamento é máximos, e naquele lugar que a gente encontrou os valores máximos, a gente desenha esse tensorzinho aqui, certo? Bom, a gente já viu, né, no vídeo passado que nesse caso, quando a gente desenha aquela nossa circunferência que nos ajuda a visualizar, né, esses valores, a gente tem uma tensão de cisalhamento que é diferente de zero. Ou seja, isso significa que a gente já está nesses pontinhos aqui, né? Em um desses pontinhos aqui. Se a gente tivesse tensão de cisalhamento igual a zero, a gente estaria nas extremidades. Bom, se a gente não está nas extremidades, isso significa que existe um plano, que se a gente olhar nesse plano, né? Originalmente a gente pega um elementinho nesse ponto máximo de tensão que a gente calculou, e nesse ponto a gente considerou as coordenadas x e y, né? Só que, o que acontece? Esse sistema de coordenadas original, em que a gente não tem tensões de cisalhamento igual a zero, não é o sistema de referências no qual a gente vai observar o maior valor de tensão normal. Então, para a gente adotar um critério, né, de qual que é a maior tensão normal que a gente vai observar nesse ponto, a gente precisa primeiro rotacionar o nosso sistema de referências e encontrar as tensões principais, no caso das tensões normais, ou as tensões de cisalhamento máxima, nos casos das tensões de cisalhamento. Então, antes de começar a resolver o exercíciozinho aqui, vamos lembrar lá das nossas descobertas que a gente fez no vídeo anterior. Então, primeiro a gente tem uma expressão para as tensões de cisalhamento e a tensão normal. Tá? A gente viu que essas equações descrevem uma circunferência. E a gente viu também que a gente pode enxergar essa circunferência como se fosse, né, escrita em função de x e y, em vez de sigma xx e sigma xy, só para uma melhor visualização. Tá? Nesse caso, a gente tem uma distância a da origem até o centro da circunferência, e esse a vai ser essa expressãozinha aqui, né? E a gente vai ter uma expressão que é para o raio dessa circunferência, que vai corresponder às nossas tensões máximas de cisalhamento, que é o raio R aqui. Então, nosso exercício ele pede para determinar quais são os planos principais, ou seja, os planos principais são os planos onde estão as tensões principais, certo? Qual que é o novo sistema de coordenadas? Supondo que a gente comece com x, y, né? A gente vai encontrar qual que é o novo sistema de coordenadas x', y', inclinado um θ, né, em relação ao original, que vai nos dar as tensões principais. Tá? O jeito mais fácil de fazer é entendendo que as tensões principais ocorrem quando o sigma x, y' é igual a zero. Ou seja, a gente só precisa fazer isso aqui ser zero nessa expressão. E aí a gente, né, joga esse carinha para o outro lado da equação. Ou seja, como se a gente estivesse jogando para o outro lado, fica um mais, né? Então aqui igual. A expressão ficaria isso, né? Isso aqui. Tá. Daí se a gente jogar esse carinha aqui para baixo, a gente vai ter seno de θ sobre seno de 2θ sobre cosseno de 2θ, né? Que é tangente de 2θ. E se a gente jogar esse carinha aqui pro denominador do sigma xy, a gente vai ficar com essa expressão aqui. Se a gente substituir os valores, lembrando que aqui é menos 10 megapascal, né? Porque estamos em compressão, a gente vai obter tangente de 2θ igual a 4/3. A gente pode, então, encontrar 2θ. 2θ vai ser igual ao arco tangente de 4/3, que vai ser 53,13 graus, mais 1 inteiro vezes 180 graus, né? Porque, vamos supor que a gente tem o nosso estado de tensão inicial aqui. A gente anda o nosso ângulo θ e a gente encontra o nosso estado de tensão principal. Se a gente entrar mais 180 graus, a gente cai de novo no mesmo estado de tensão. No próximo plano que corresponde a uma tensão principal.
certo? Bom, isso a gente encontrou os valores de 2θ, então o valor de θ é metade, certo? Metade seria 26,56 mais 1K vezes 90 graus, certo? Faz sentido, né? Porque vamos supor que a gente encontra, né? Se a gente rotacionar 26,56 graus, né? Ou seja, a gente tinha aqui o nosso sistema de coordenadas original, x, y. Se a gente rotaciona 26 graus, pelo que a gente encontrou aqui nas nossas continhas, a gente vai ter um estado de tensão principal. Ou seja, se a gente pegar um elementinho aqui, a gente só vai ter esse cara daqui, esse valor aqui, né, seria o sigma x', que é justamente o carinha que a gente encontrou aqui, ou aqui, certo? E a gente teria um sigma y', tá? Que a gente ainda não encontrou, certo? Só que se a gente girar esse carinha aqui 90 graus, agora o nosso sigma x', é esse carinha aqui. Tá? Que seria o mesmo valor de sigma y', no nosso sistema de coordenadas anterior. Na verdade, isso aqui seria, de acordo com esse desenho, né? Seria assim de compressão, né? Beleza? Isso significa que a cada 90 graus a gente cai de novo no nosso sistema em um plano que seria um plano principal, certo? A cada 90 graus, tá? Então, o primeiro plano principal vai ser para uma tensão normal, essa, e o próximo seria para outra, que seria essa. Lembrando de novo, esse ângulo que a gente está observando aqui no círculo é 2θ, tá? É por isso que nesse círculo, a cada 180 graus a gente cai no que seria a nossa tensão principal. Mas pensando no nosso sistema físico, isso seria a cada 90 graus, como eu mostrei agora há pouco. Vamos agora encontrar o nosso cisalhamento máximo, tá? Bom, tem dois jeitos diretos de calcular o cisalhamento máximo, né? Basicamente, um dos jeitos seria, primeiro, a gente já sabe quem que é o nosso ângulo θ, né? Que cairia em uma das tensões principais aqui. Tudo que a gente precisa fazer, então, seria somar 45 graus nesse ângulo e a gente substituir ele aqui, né? Então, a gente encontrar a tensão de cisalhamento máximo. Por que 45 graus, né? Porque no círculo a gente estaria andando 90 graus, só que aqui é 2θ, né? Quando a gente fosse olhar qual que seria a nossa variação de θ, seria 45 graus. Ou seja, se a gente somar 26,56 mais 45, a gente ia cair ou nesse carinha aqui. Legal? Só que tem um jeito muito mais fácil, né? Que é usando aquela expressãozinha que a gente encontrou antes para o raio. O raio da nossa circunferência, que é justamente o valor da nossa tensão de cisalhamento máximo, vai ser a raiz quadrada da média entre os nossos sigma xx e sigma xy ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento ao quadrado. Tá? Se a gente fizer essa continha, a gente vai encontrar que a tensão de cisalhamento máxima ocorre a um ângulo de 26,56 mais 45 graus. Né? E ela vale 50 megapascal. Por fim, se a gente quiser calcular as nossas tensões principais, a gente poderia fazer o que a gente sugeriu anteriormente, né? Simplesmente substituir esse θ aqui nessa equação. Mas tem um jeito ainda mais fácil, né? Que a gente sabe quem é A e quem é R. As tensões principais vão ser, essa daqui vai ser A mais R, né? Sendo que, lembrando que A é essa distânciazinha aqui, tá? E R é o raio dessa circunferência aqui. Tá? Então, o nosso A mais R corresponderia a esse pontinho aqui. E A menos R corresponderia a esse pontinho aqui. Legal? Então, a gente só precisa fazer A, né, que é esse carinha aqui, mais o R, que a gente já calculou, que é 50 megapascal. Esse carinha aqui. Então, se a gente fizer A mais R, a gente vai obter que a nossa tensão principal aqui, né, do lado direito vai ser 70 megapascal. E a nossa tensão principal do lado esquerdo vai ser menos 30 megapascal. Beleza? Isso significa que no nosso problema de viga lá, né, se a gente tivesse encontrado
uma combinação em um determinado ponto que dá exatamente essa tensão de tensões aqui, a gente não pode considerar essa a nossa tensão máxima de tração no material. A gente teria que considerar essa daqui, que ocorre em um plano diferente daquele eixo de coordenadas que a gente estabeleceu a priori, né, que é o x e o y. Legal?